Estamos de volta e nesse momento iremos estar ministrando a palavra do Senhor no livro de Romanos. Ao fundo você vai estar ouvindo a música A Canção do Amor com o Ministério Diante do Trono. Então, vamos à palavra do Senhor, onde no livro de Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangloriosos no cuidado, vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambiciosos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoareis brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Essas são orientações que a palavra de Deus nos dá para um verdadeiro e genuíno evangelho. Eu costumo dizer, sempre quando eu estou ministrando a palavra de Deus para alguma pessoa, que o evangelho genuíno, ele não é religioso. O evangelho genuíno não se baseia em rituais que uma igreja específica cumpre ou estabelece para que seja cumprido. O evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. O evangelho, ele é um estilo de vida que você adquire através da confissão do nome do Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Ele não é aprendido através de rituais de uma igreja. E aqui, quando eu digo igreja, me refiro às instituições religiosas católica e evangélica. Eu falava aqui ontem que o evangelho, ele não é da igreja católica, ele não é da igreja evangélica, ele é do Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus manifestada aos homens. E ela não tem uma placa denominacional. Não existe essa de o evangelho dos crentes, o evangelho dos católicos. Isso não existe. O que existe é o evangelho do Senhor Jesus. E se o que tu vives não está pautado nesse evangelho do Senhor, então o que tu vives é uma religiosidade. Eu sempre digo isso. O evangelho genuíno, ele é aquele que te faz tomar uma postura baseada na palavra de Deus. Quando ele diz:
aqui no versículo 9: amai, que o vosso amor seja não fingido, aborrecei o mal, e apegai-vos com o bem. Ele diz que nós temos que amar de forma cordial uns aos outros, como se fossem nossos irmãos, preferindo uns aos outros em honra. É você honrar o seu próximo, respeitando como ele é, independente de qualquer coisa, tem que ser respeitado. Ele diz que nós não podemos ser vagarosos no cuidar das outras pessoas, cuidar daqueles que necessitam. Temos que estar sempre em prontidão para ajudar aos necessitados, aos nossos amigos, até aqueles que nós não conhecemos. Isso tem que ser real, tem que ser uma prática real em nossas vidas. E temos que servir ao Senhor de forma fervorosa. Ele diz, servindo ao Senhor no Espírito de forma fervorosa. Temos que nos alegrar na esperança, sendo paciente nas tribulações. O próprio texto de Romanos, capítulo 4, se não me engano, diz que a tribulação ela produz em nós perseverança. E a perseverança, paciência. E a paciência, esperança. O que Paulo está falando aqui em Romanos 12, ele está mostrando para os discípulos ali em Roma, para a igreja ali em Roma, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é prático. Ele não é baseado em rituais estabelecidos pelo templo. Na época dele, o templo, sinagoga, era a noção que eles tinham de igreja. Ele diz que nós temos que ser hospitaleiros para com os santos, para com os nossos companheiros, para com o nosso próximo. O evangelho, se ele não for algo prático em sua vida, ele é meramente uma religiosidade que você está cumprindo. E se é uma religiosidade, então não há, de fato, um evangelho em sua vida. Você está apenas sendo religioso. E religião, sempre digo isso, não salva. Cristo não nos chamou para vivermos uma religião. Ele nos chamou para vivermos um relacionamento com Ele, através do Espírito Santo que habita em nós. Ele diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Vejo pessoas postando no Face frases do tipo, fulano só vive falando mal de mim. Eu não estou nem lá porque fulano pensa. Ah, se fulano pisa no meu calo, eu piso de volta. Outros dizem, você tem de mim aquilo que merece. Numa atitude clara de falta de conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho ele não é isso. O Evangelho ele é baseado na vontade de Deus e não na nossa. Se dizemos que servimos a Deus, mas deixamos de tomar atitude segundo aquilo que a palavra de Deus nos fala, nos recomenda, então nós não amamos a Deus. Eu sempre digo isso, que o Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele fala, aquele que me ama, cumpre as minhas palavras. Não existe essa de você amar ao Senhor Deus, amar ao Senhor Jesus, e você não obedecer à sua palavra. Isso é engano, é mentira. Se alguém te persegue, se você tem alguém como inimigo, eu quero te dizer, isso é uma ideia do diabo, incutida na tua mente. Porque Deus ele não nos fez para sermos inimigos uns dos outros. Tanto que ele diz,
no final do Evangelho de João: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Jesus, ele não vê o ser humano como inimigo do outro, mas ele vê o ser humano como irmão do outro. E ele nos dá esse mandamento: olha, assim como eu vos amei, assim amai também ao vosso semelhante. E a medida do amor de Cristo por nós foi tão gigantesca ao ponto dele ter morrido na cruz por mim e por você. É um amor que nega-se de tal forma que nega-se a si próprio. Cristo negou-se a si próprio, destituindo-se de sua glória, se fazendo homem, obedecendo ao Pai, de tal forma que permitiu que fosse humilhado pelos homens, que permitiu ser levado a uma cruz, que permitiu ser considerado como um ladrão, como um malfeitor, que permitiu ser cuspido no seu rosto, ser blasfemado, ser rejeitado, que permitiu ser esbofeteado, espancado, torturado, que permitiu morrer para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a medida do amor de Deus. Essa é a medida do amor de Cristo por mim e por você. E quando ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ele quer que venhamos amar ao nosso próximo, se não semelhante a isso, ao ponto de chegar a isso, as atitudes que Cristo tomou, mas pelo menos que nós nos aproximemos disso. Amar, muitas das vezes, é você negar a sua própria vontade para viver em paz com o seu próximo. Foi isso que ele quis nos passar. É isso que Cristo passou através da sua palavra. Então nós devemos abençoar quem nos persegue. Quem fala mal de você, ore, abençoe essa pessoa. Se alguém está te perseguindo na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, não bata de frente, ore. Eu já passei por isso inúmeras vezes. E todas as vezes que eu fui perseguido no meu local de trabalho, eu orei por aquela pessoa. E daqui a pouco aquela pessoa começou a tomar atitudes que depois eu até me impressionava, mas eu entendi que aquilo ali era resultado de oração. Porque quando nós oramos em favor daqueles que nos perseguem, o Senhor muda o coração daquela pessoa, para que ela venha nos tratar da mesma forma que gostaríamos de ser tratado. Então ore. Não bata de frente, não revide, não tente se vingar pagando mal com mal, mas ore por essa pessoa que te persegue, porque assim você estará sendo semelhante a Cristo. Ele diz: alegrai-vos com que se alegrem, chorai com os que choram. Ele está dizendo: compartilhe a felicidade, a alegria do teu próximo. Compartilhe com ele esse momento, a conquista dele. E não menospreze a conquista dele, por mais que aos teus olhos possa ser pequena. Uma determinada irmã, uma vez, isso foi caso real, falou para um determinado pastor, toda alegre, cheia de alegria. Ela disse: pastor, eu comprei um carro, queria que o senhor orasse, abençoasse esse carro que eu comprei. E quando ele foi ver, era um Fusca. E ele, infelizmente, não atentou para a alegria daquela irmã. Pelo contrário, ele até chegou a desdenhar dela, porque era um Fusca. Não considerou que aquela pequena conquista da irmã era importante para ela. Como se Fusca não fosse carro. E há quem diga por aí que Fusca não é carro. Mas é uma conquista. Não menospreze as pequenas conquistas que o teu próximo vem compartilhar contigo. Mas respeite, alegre-se com ele, com ela.
e chorai com os que choram. Esteja pronto a dar seu ombro para que o seu próximo chore nele. Compartilhe não só os momentos bons, mas os momentos maus com o teu próximo, porque assim você estará sendo instrumento de Deus para consolar aquelas pessoas. A Bíblia diz: acomodai-vos com as coisas humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vejo pessoas que são extremamente arrogantes, querendo ser o tal, como se isso fosse alguma vantagem, porque elas estão em um curso superior, porque elas são filho de A ou de B, que detêm uma posse. Mas a Bíblia não diz isso, ela diz que nós tenhamos que ser humildes. E a Bíblia não fala quando ela diz para nós nos acomodarmos com as coisas humildes, ele está falando que nós temos que não ser presunçosos, não ambicionar coisas que parecem ser tão grandes, tão importantes, mas que roubam o nosso coração do Senhor. A Bíblia diz, no versículo 17 de Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal. Nós temos, diz, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Isso são conselhos que o Espírito de Deus, através de Paulo, está dando à igreja, que nós temos que pagar o mal com o bem, que nós temos que ser honestos diante das pessoas, diante dos homens, porque isso vai ser como coroas de glória para a nossa vida, será um galardão para a nossa vida diante de Deus, na eternidade. Ele diz no versículo 18, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se você puder evitar uma briga, evite. Se você puder evitar uma discussão, evite. Sofra o dano. Mas procure manter a paz com todos. Esse é o desejo do Senhor. Para mim e para você. Ele diz no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Ou seja, é notório que o ser humano tem o desejo de querer se vingar, de querer fazer justiça com suas próprias mãos, diante de algo que outras pessoas venham fazer com ele. Quantas vezes eu e você não já fomos difamados, já falaram mal de mim, de você, já tomaram atitudes que, no primeiro momento, a nossa vontade era de partir para a briga, ou então pagar na mesma moeda, falando mal da pessoa, mostrando os erros dela. Mas o Senhor está dizendo, olha, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Ou seja, você pode se zangar, mas também o próprio texto bíblico diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é um sentimento que Deus permite que nós tenhamos, porque Ele sabe que vamos ter esse sentimento quando somos injustiçados, quando as pessoas falam mal de cada um de nós. Isso é algo inato do ser humano e Deus permite. Mas Ele diz, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe que o dia termine e você ainda esteja irado com a pessoa. E Ele diz que minha é a recompensa. Aliás, minha é a vingança. Eu a retribuirei. É o Senhor que pleiteia a tua causa. É o Senhor que pleiteia a minha causa. Eu não preciso, e você também não precisa, se defender do que as pessoas fazem contra ti. Deixa Deus agir. Ele é o Senhor que irá retribuir a cada um segundo suas obras. E Ele ainda diz mais,
No versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Ou seja, Deus vai te recompensar se você estiver disposto a obedecer a palavra dele. Se você estiver disposto a ir contra esse sistema maligno e corrupto do mundo, em que ele diz olho por olho, dente por dente. O Senhor está dizendo aqui em sua palavra: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver precisando de alguma coisa, ajude. Não vire as costas, porque ele te fez algum mal. Se ele tiver um momento de necessidade, um momento de luta, seja cristão autêntico. Porque ser cristão é você tomar sua cruz a cada dia. É negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Jesus, ele não veio cumprir a vontade dele, ele veio cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que Jesus Cristo morresse na cruz para me salvar, para te salvar. Ele diz no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vencer o mal com o bem é você obedecer a palavra de Deus. É você dizer não às tuas próprias vontades, quando elas são impelidas por uma atitude do teu próximo, ao fazer mal para ti. Essas tuas vontades são impelidas a querer revidar. E o Senhor está dizendo, vence o mal com o bem. Aquilo que a pessoa fez de errado para ti, não a retribua, pelo contrário, faça o bem a ela, para que o nome do Senhor seja louvado através da tua vida. E as pessoas possam dizer a teu respeito, aquele de fato é um servo de Deus, é uma serva de Deus, porque ela agiu de forma contrária ao que o mundo faz, porque ela agiu semelhante ao que Cristo ensinou. E é esse o desejo de Deus, é que eu e você venhamos agir pautados na palavra dele. Porque se o evangelho que professamos, ele não traz essa mudança na minha e na sua vida, então esse evangelho tem algum problema. Não no evangelho, mas na sua própria vida. Porque você não está vivendo conforme esse evangelho. Ainda que você leia a Bíblia, ainda que você vá para uma igreja, mas se você não cumprir os princípios da palavra do Senhor, então você não está de fato vivendo o evangelho de Cristo. Eu vejo pessoas lendo a Bíblia, mas não tem absolutamente nenhuma compreensão daquilo que está lendo. É porque não tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Ou seja, aquilo que o homem espiritual faz, as pessoas naturais, que não têm a mente de Cristo, não compreendem. Lembro-me de um amigo, Sérgio Emílio, que em uma determinada ocasião, ali em Caxias, ele foi afrontado por uma determinada pessoa na rua. De tal forma que ele se irou, mas por causa da palavra de Deus, ele não revidou a afronta daquele rapaz. E as pessoas em volta esperando que houvesse de fato uma briga, porque o que aquele rapaz fez com esse meu irmão, o Sérgio Emílio, foi algo sério, mas ele não revidou. Ele simplesmente se virou e saiu. E as pessoas viram que aquele ato que ele havia cometido era um ato de um cristão verdadeiro. E as pessoas glorificaram a Deus por causa da atitude dele. Naquele instante, ele demonstrou Cristo naquele local, naquela situação.
Mas muitas das vezes existem pessoas que não têm essa compreensão. Existem pessoas que não entendem que é necessário abrir mão, muitas das vezes, dos seus sentimentos, de suas vontades, para obedecer à palavra do Mestre. E esquecem de que o Evangelho genuíno fala que temos que abrir mão disso, que temos que negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Lembre-se, não existe evangelho sem a cruz. A cruz fala de morte e de vida. Morte para este mundo, morte para o pecado, morte para as nossas próprias vontades e vida de Deus em Cristo. Foi por isso que ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se você quer viver esse evangelho genuíno, que muda, que transforma a vida do ser humano, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Isso é evangelho. Não adianta você estar numa igreja e esse evangelho não mudar a tua vida. Não adianta você ir para um culto e para uma missa e a palavra do Mestre não transformar o teu viver. Isso não é evangelho. O evangelho, ele muda. Ele muda a forma como tu pensa a respeito das coisas. Ele muda as tuas próprias atitudes. Ele muda a tua vida. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é esse evangelho que ele deseja que venhamos seguir, que venhamos viver. Não existe nada melhor do que servir a Cristo. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que você vai deixar de pecar, deixar de errar. Mas você terá uma mente de Cristo, que fará com que tu compreendas aquilo que a palavra de Deus diz, que é por causa dele, por causa do perdão dele, por causa do sangue dele derramado na cruz, que somos aceitos diante de Deus como filhos amados. Tome ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, porque é chegado o reino de Deus e a sua justiça se manifestou em Cristo na cruz. Então faça isso. Viva esse evangelho genuíno, no qual você vai negar a si próprio, para que o evangelho de Deus se manifeste através da tua vida. E as pessoas que te veem possam glorificar o nome do Senhor por tua vida. E nós estamos encerrando mais esse momento de ministração, esperando que em Deus você seja abençoado e que esse evangelho que muda a nossa vida possa mudar a tua vida também, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e que Cristo te abençoe ricamente. Esse é o desejo do nosso coração. Você vai ficar aí ouvindo ao fundo a música Canção do Amor, do Diante do Trono. Daqui a pouco você vai ouvir É Impossível, mas a música Te Adoramos, ó Deus, do CD É Impossível, mas Deus Pode, do Ministério Toque no Altar. Daqui a pouco nós voltamos com as considerações finais de mais um programa Som de Adoradores. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.